Oi, gente, eu me chamo Renata e é um prazer ter você aqui comigo para a gente bater um papo, conversar um pouco mais sobre algo que Deus vem falando muito forte ao meu coração nos últimos dias, na verdade, nas últimas semanas, e eu achei que seria um tema muito interessante para trazer aqui para a gente conversar um pouco. Eu já adianto para vocês que esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então relevem se tiver algum erro, algum probleminha, alguma dificuldade na comunicação, então entendam, levem isso em consideração, tá bom? Mas eu achei muito importante conversar com vocês sobre isso. Antes da gente partir para a Bíblia e iniciar o assunto em si, eu queria te convidar para fechar os seus olhos, se for possível, se não, eleve seus pensamentos para Deus nesse momento e vamos pedir o direcionamento dele agora. Nosso bom Deus, nosso Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento onde estamos aqui juntos aprendendo mais sobre a Tua Palavra, sobre a Tua vontade. Te pedimos nesse momento o direcionamento do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja conosco e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu queria iniciar com um texto bíblico que está lá em Mateus 22, a partir do verso 1, diz assim: A parábola do banquete do casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Veja que nessa parábola, o rei ele insiste para que os convidados vá até o casamento. Ele faz o primeiro convite para que as pessoas fossem, as pessoas que já haviam sido convidadas fossem e elas recusam. Então ele faz o convite novamente e dessa vez ele fala assim: olha, os meus bois, os meus novilhos, os mais gordos, os melhores, eles já estão preparados para vocês. Venham. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão a esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A gente percebe aqui já que Jesus faz uma comparação com o reino dos céus e esse banquete de casamento, né? E já é possível a gente notar que o reino dos céus é para aqueles que desejam estar lá. O rei convidou pessoas que ele considerava dignas e essas pessoas não desejavam estar lá. E para lá foram aquelas que realmente queriam estar lá. Mas tem mais aqui no verso 11, a história continua assim. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, além do desejo de estar lá, nós devemos também nos preparar para essa ocasião. Sabe, essa parábola me faz pensar sobre o convite que aquele rei fez, o convite que Jesus nos faz. Será que nós temos aceitado o seu convite? Eu queria contar para vocês algo que eu vi no stories de uma moça que eu acompanho nas redes sociais. Ela estava falando sobre um chamado que ela havia recebido há muito tempo atrás, e eu acompanhei esse processo. Ela sempre compartilhava o seu testemunho. Ela recebeu um chamado de Deus para ir para um outro país, e ali ela deveria fazer algumas coisas, mas a questão é que ela deveria ir para um lugar desconhecido, numa terra onde a língua era desconhecida até então para ela,
E ela não tinha nenhum parente, ninguém próximo ali que pudesse amparar. Aparentemente nenhuma segurança nesse lugar. E mesmo sendo difícil para ela, ela orou e ela foi mostrando todo esse processo, compartilhando o testemunho dela. E ela foi em busca de entender a vontade de Deus. E Deus respondeu aos seus questionamentos. E Deus mostrou para ela que ela realmente deveria ir. E eu achei muito interessante ela compartilhando isso, porque ela disse que ela foi e ela está concluindo a missão dela nesse lugar. E agora ela estava falando que ela estava esperando a resposta de Deus. O que ela deveria fazer depois que concluísse, né? Se ela deveria voltar, permanecer ali, ir para um outro lugar, ela não sabia, mas ela dizia que estava esperando Deus mostrar para ela o que ela deveria fazer. E aquilo me impressionou muito, porque eu fiquei pensando a respeito da minha vida. Eu pensei assim, nossa, que fé a dela, né? De saber que Deus estava conduzindo as coisas e ela estava ali simplesmente aguardando o Senhor dizer o que ela deveria fazer a partir dali. E eu pensei assim, quantas decisões na minha vida eu tomei dessa forma? Quantas vezes eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade e de fato permitir que isso acontecesse. Às vezes a gente precisa tomar decisões e muitas vezes somos movidos pelos nossos próprios impulsos, pelos nossos desejos, pelo que é confortável para nós. Eu consigo fazer isso aqui não é difícil para mim. E a gente não busca sair da nossa zona de conforto, mas muitas vezes somos chamados exatamente para isso. Exatamente porque Deus, Ele quer mostrar a sua força na nossa fraqueza, naquele lugar ali que a gente acha que não é possível, que é difícil. Então é ali que Deus quer se revelar, é ali que Deus quer agir. E a gente prefere continuar na nossa zona de conforto. Eu achei lindo a decisão dela de seguir fielmente ao que o Senhor mandava que ela fizesse. Sabe, eu fiquei pensando, se fosse eu no lugar dela, será que eu teria feito isso? Será que eu teria tido coragem e fé para ir para um lugar desconhecido, somente porque o Senhor disse que eu deveria ir? Sem recursos, sem família, somente para cumprir o meu chamado, será que eu teria feito isso? E aí eu pensei, nossa, se eu tivesse vivido no tempo do Antigo Testamento, né? No tempo dos grandes patriarcas, será que eu teria também abrido mão das minhas escolhas, da minha vida, de tomar as decisões, de estar ali no controle para fazer o que Deus me chamou? E eu fiquei pensando, a gente sabe que hoje a gente também tem essa mesma missão de levar o Evangelho para as pessoas, de cumprir o chamado do Senhor, mas será que temos feito isso? Será que não é por falta de fé nossa, por falta de confiança no Senhor, por falta de decisão, decidir estar ao lado de Deus, decidir fazer a sua vontade, que as coisas hoje em dia não acontecem mais como aconteciam antigamente? Eu fiquei me questionando sobre todas essas coisas e refletindo sobre a minha vida. Quais decisões eu tomei, quais decisões eu segui a vontade de Deus? De fato, lá em Mateus 5, no verso 13 ao 16, Jesus fala que nós somos como um sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Deus, Ele não nos chama para a gente se esconder. Sabe, esse verso me faz pensar naquela música chamada Eu Poema, do Vocal Livre. Eu não sei se vocês conhecem, é uma música que eu gosto muito. E ela vai falando ali que nós somos como um papel em branco, uma tela em branco, e um espaço onde Deus quer escrever, onde Ele quer se revelar, para que as outras pessoas possam o conhecer através de nós. E a música ainda vai além. Ela fala que mesmo sem terminar a sua boa obra, Deus já nos convida para a exposição, porque Ele deseja impressionar o coração de outras pessoas. Então, mesmo se você se acha inapropriado, mesmo se você acha que é impossível de fazer alguma coisa,
Mesmo se você acha que não está pronto, mesmo assim Deus te convida a fazer. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que também se sentiam dessa forma, ou até agiam dessa forma. A gente conhece o exemplo de Abraão. Olha só, que interessante. Abraão, ele era casado com uma mulher que não podia engravidar. Mas mesmo assim Deus o fez pai de grandes nações. Ele mentiu por muitas vezes porque tinha medo. Ele tinha medo de ser morto, de que tomassem Sara dele e o matassem. Mas ele foi conhecido como o pai da fé. Tudo isso por conta da transformação que Deus fez em seu coração. Moisés nasceu destinado à morte. Ele nasceu num período onde todas as crianças que nascessem homens deveriam ser mortas. Durante a sua juventude, ele permitiu que as emoções o dominassem e chegou a matar um egípcio tentando fazer justiça com suas próprias mãos. Mas logo depois, Deus trabalhou em seu coração e ele foi conhecido como um homem de grande paciência. Ele dizia que não conseguia falar, que não era eloquente, mas Deus o usou mesmo assim para libertar a nação de Israel das mãos dos egípcios. Olha o rei Davi, ele era só um pastor de ovelhas, mas se tornou um grande rei, derrotou um gigante. Tudo isso porque confiava no Senhor e porque permitiu que Deus o usasse. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim a partir do verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Esteja disponível para fazer a obra do Senhor. Deus nos convida não para confiarmos nas nossas próprias forças, mas sabemos que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não precisa que você seja capaz, que você ache que é capaz. Ele quer agir através de você. Ele quer somente que você se permita ser usado. Sabe, faz alguns dias que eu entendi isso. E depois de muito Deus falar ao meu coração, enquanto eu estava em uma santa ceia, eu tomei uma decisão. E eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu vou dizer sim para Ti. Eu vou fazer o que o Senhor desejar. E se o Senhor tem algo para mim, me mostra, me direciona, porque eu quero fazer a Tua vontade, eu quero cumprir o Teu chamado. E acreditem, depois dessa oração, muita coisa aconteceu. E Deus tem me levado a fazer coisas que eu não imaginava que poderia fazer. Ele deseja apenas que a gente se coloque à sua disposição. Antes de finalizar, eu queria deixar um versinho para que vocês não se esqueçam nunca. Ele está também no livro de 1 Coríntios, mas no capítulo 15. O verso é o 58, e diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quando terminar esse vídeo, eu te convido a fazer uma oração. Eu te convido a conversar com o Senhor sobre isso e dizer sim para Ele. Você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer através da sua vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos que virão. Um beijo e fica com Deus!